Deus. Amém, meus irmãos? Vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Gostaria que todos os irmãos pegassem as vossas Bíblias aí na sua casa e abrissem no livro de Atos, capítulo de número 4, ou capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Amém, meus irmãos? Vamos fazer a meditação desta palavra juntos. É importante que no momento da palavra, em reverência à palavra de Deus, todos abram a sua Bíblia. Atos, capítulo 2, versículo de número 1, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar segundo a língua que lhe concedia que falasse. Amém? Eu gostaria de repetir o versículo 4, apenas o início. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Nesta noite, com a ajuda de Deus, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como identificar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Vou repetir, nesta noite, com a ajuda de Deus, eu quero falar sobre como identificar que uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, eu abro esta mensagem dizendo o seguinte: é muito importante que os crentes sejam cheios do Espírito Santo. Só que nós sabemos que há muita interpretação equivocada a respeito do Espírito Santo. Existem muitos equívocos a respeito do Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele é Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa que se entristece. Nós sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E sabemos que não há diferenciação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o crente, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. O crente precisa ter comunhão com o Espírito Santo. O crente precisa querer mais do Espírito Santo. E nós estamos vivendo dias que há muita dúvida a respeito do Espírito Santo. Embora se fale muito do Espírito Santo no nosso meio, mas existem muitas dúvidas. Existem muitas atitudes que têm colocado e falado que é o Espírito Santo que age, que atua. E nós muitas vezes temos dificuldade de identificar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. E nós sabemos que existem duas visões a respeito do atuar, do agir do Espírito Santo. Existem irmãos, existem crentes que acreditam apenas na primeira experiência com o Espírito Santo. Existem pessoas que dizem assim: desde o primeiro dia em que eu entreguei a minha vida, desde o primeiro dia que eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador, o Espírito Santo ele passou a habitar em mim. Então essas pessoas acreditam que essa primeira experiência é única e exclusiva. Não precisa mais.
Tem pessoas que pregam e vivem isso, dizendo que quando ela entregou a sua vida a Cristo, o Espírito Santo passou a habitar nela. Então não é mais preciso de uma outra experiência. Então ela entende que agora o Espírito Santo habita dentro dela e o Espírito Santo agora começará a atuar num trabalho de regeneração, num trabalho de convencimento, um trabalho de fortalecimento e trará um crescimento espiritual progressivo. Então existem muitas pessoas que acreditam apenas nessa experiência. Eles pregam, eles creem. Eu não estou aqui para criticar a fé de ninguém. Eu não estou aqui para dizer se é certo ou é errado. Mas nós sabemos que quando entregamos a nossa vida a Cristo, de fato o Espírito Santo ele passa a habitar em nós, para trabalhar em nós, para começar a regenerar a nossa vida. Só que nós, pentecostais, assembleanos, nós acreditamos em duas experiências com o Espírito Santo. Nós acreditamos nessa primeira experiência de regeneração, quando entregamos a nossa vida, ele habita em nós para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só que nós também, pentecostais assembleanos, acreditamos numa segunda experiência com o Espírito Santo, que nós conhecemos como batismo com o Espírito Santo, como aquele ato de revestimento, de fortalecimento. Então nós cremos nesta segunda experiência gloriosa, que é o batismo, que é este revestimento de poder. Só que o interessante é que a Bíblia fala que aqueles homens que estavam reunidos, conhecido como dia de Pentecoste, eles foram cheios do Espírito Santo. E o interessante é que tanto as pessoas que creem apenas numa única experiência, e as pessoas que creem em duas experiências com o Espírito Santo, tanto um como o outro, muitas vezes acabam limitando o atuar e o agir do Espírito Santo. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu digo assim, uma única experiência com o Espírito Santo é o suficiente, eu estou limitando o agir do Espírito Santo. Em contrapartida, as pessoas que somos nós, que cremos em duas experiências, também acabamos limitando o atuar e o agir do Espírito Santo na igreja e nas nossas vidas. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos medindo a espiritualidade da igreja. Muitas vezes nós estamos verificando qual é o nível espiritual de acordo com o movimento e o barulho e o agir que nós doutrinamos o Espírito Santo. Mas neste capítulo que acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo que concedia a língua que eles falassem. Então significava que o agir e o atuar é do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele tem liberdade e é ele que age no meio de nós. Então quando nós começamos a limitar o Espírito Santo, nós estamos cometendo um equívoco. Por quê? Porque eu conheço algumas pessoas, conheço algumas igrejas que elas se apegam apenas no falar em línguas estranhas. Nós sabemos que o falar em línguas estranhas é uma evidência de quem é batizado com o Espírito Santo. Mas muitas vezes isso serve para que nós verificamos quem é apenas batizado com o Espírito Santo. E aquele que não fala em línguas estranhas nós acabamos acusando, porque ele ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Então, quanto mais pessoas falarem línguas, nós entendemos que a igreja ela é mais espiritual. E quando nós percebemos e ficamos presos nesta dogmática, quando nós ficamos presos apenas nesses movimentos, nós limitamos o atuar do Espírito Santo. E quando eu leio o livro de Atos, eu vejo um agir do Espírito Santo sem limitação humana. Então, quando eu falo de ser cheio do Espírito Santo, eu não estou apenas fixando em uma ou duas experiências. Eu estou dizendo que o agir do Espírito Santo numa igreja, o agir do Espírito Santo na vida de uma pessoa, vai além de tudo isso. Ser cheio do Espírito Santo vai além de quantas experiências eu tenho com Ele. O ser cheio do Espírito Santo não está fixado em uma doutrina humana. O homem determina como que o Espírito Santo age. Então, nesta noite, eu quero falar com os irmãos como que eu identifico que uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo. Porque esta pergunta hoje ela fica vazia.
Porque para muitos ser cheio do Espírito Santo hoje, uma igreja ser cheia do Espírito Santo, vai depender do movimento que esta igreja vai fazer. Vai depender do número de membros que frequentam esta igreja. Vai depender da revelação, dos dons que esta pessoa possui. Mas olhando biblicamente falando, ser cheio do Espírito Santo não é isso. Ser cheio do Espírito Santo vai além de tudo isso. Então eu gostaria de falar da primeira evidência que uma pessoa é cheia do Espírito Santo. A primeira evidência que uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela é a seguinte: o mundo vai reconhecer Jesus em você. A primeira evidência que nós vamos identificar que uma pessoa é cheia do Espírito Santo é que o mundo, as pessoas aí fora, vão enxergar Jesus em você. Onde se encontra isso? Qual é a base bíblica que você tem nisso? Atos capítulo 4, versículo 13, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Meus irmãos, olha que coisa interessante. A primeira evidência que uma pessoa é cheia do Espírito Santo é que o mundo, é que as pessoas que não estão no nosso meio irão reconhecer Jesus na nossa vida. Para eles conheciam Pedro e João de uma maneira. No conhecimento daqueles homens que estavam diante do Sinédrio, Pedro e João era conhecido pelas autoridades, por aquelas pessoas ali do Sinédrio, como homens incultos e homens que não tinham cultura, que não tinham estudo. Ou seja, no entendimento deles, Pedro e João eram ignorantes. Mas depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, depois do dia de Pentecostes, que eles foram cheios do Espírito Santo, houve uma mudança na vida deles. E o interessante é que a primeira evidência que identificamos naquele que é cheio do Espírito Santo é que o mundo reconhece que houve uma mudança. A primeira evidência, eu não fico impressionado com o barulho que a igreja faz, eu não fico impressionado com as revelações que a pessoa entrega, eu não fico impressionado com a profecia que a pessoa entrega, mas o que me impressiona é se o mundo reconhece uma transformação de vida. Porque olha que coisa interessante. Neste versículo que acabamos de ler, lá no Pedro e João no Sinédrio, eles eram conhecidos como os ignorantes, pessoas sem cultura. Mas agora, quando eles tiveram essa experiência com o Espírito Santo, os homens ficaram admirados com a forma que eles falavam. Olha que coisa interessante que me chama a atenção. Sabe o que está acontecendo hoje? Hoje nós ficamos admirados com as pessoas que vêm para a igreja. Então, se a pessoa começa a se vestir da maneira que a igreja prega, nós ficamos admirados e falamos assim: nossa, como essa pessoa mudou. Mas a mudança de vida dentro da igreja, para nós, deveria ser algo comum. Ou seja, não deveria trazer admiração para nós, porque a mudança para os crentes é algo que nós esperamos. Então não é algo que deveria encher os nossos olhos. A mudança tem que encher os olhos de quem está fora da igreja. E é isso que aconteceu neste versículo que acabamos de ler. Aqueles homens, quando olharam Pedro e João, depois da experiência que eles tiveram com o Espírito Santo, eles ficaram admirados. Ou seja, houve transformação. Eu não me importo como que a pessoa ela age dentro da igreja dizendo que ela está possuída ou tomada pelo Espírito Santo. Eu não ligo se ela pula, eu não ligo se ela é uma pessoa que entrega a revelação. Desde que tudo isso venha a ser acompanhada de uma mudança que o mundo reconheça em você. Pedro e João eram incultos, eram iletrados, mas quando aqueles homens do Sinédrio olham para eles, diz assim: esses homens, de fato, de verdade, estiveram com Cristo. Ou seja,
quem reconheceu Cristo na vida deles não foram os irmãos que estavam reunidos ali na casa e foram cheios do Espírito Santo. Quem reconheceu Cristo na vida deles foram as pessoas que estavam fora do seu convívio. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não precisa carregar uma placa. O mundo vai dizer, esta pessoa é diferente. Esta pessoa tem vida no altar. Esta pessoa anda com Cristo. Esta pessoa fala igual a Cristo. Por quê? Porque com a mudança que Jesus opera na vida da pessoa, esta pessoa agora, através desta mudança, glorifica Cristo com a sua vida. Pedro e João ali no Sinédrio, quando aqueles homens reconhecem este contato que eles tiveram com o Espírito Santo, eles não sabiam que era o Espírito Santo, eles pensavam que era Jesus encarnado, que ele estava ali ensinando ele a falar, mas na verdade era o Espírito que do alto desceu e tomou a sua vida, e esta vida foi transformada. Então esses homens foram transformados, e isso trouxe admiração do incrédulo. Isso trouxe admiração do pecador. Então eles ficaram olhando para aquelas pessoas e disseram: eu estou admirado com a transformação que ocorreu na vida dessas pessoas. Então a primeira evidência é essa. Quem tem que reconhecer que uma pessoa é cheia do Espírito Santo não somos nós dentro da igreja. A primeira evidência vem de fora e dizer: irmão Maria, irmão João, irmão Serafina, houve mudança na vida destas pessoas. Olha que coisa que me chama a atenção. O que aconteceu com Pedro e João era muito comum alguns anos atrás no nosso meio, principalmente na igreja Assembleia de Deus. A Bíblia vai dizer que esses homens eram letrados e incultos. Eu já ouvi diversos testemunhos de homens e de mulheres que não sabiam ler, não sabiam falar. Mas quando elas tiveram contato com o Espírito Santo, quando essas pessoas foram cheias do Espírito Santo, até aprender a ler, eles aprenderam. Eu ouvi testemunho que pessoas aprenderam a ler, lendo a Bíblia. Ou seja, o Espírito Santo que agora habita dentro dessa pessoa, ensinou essas pessoas a lerem, ensinou essas pessoas a falarem. Eu já ouvi diversas pessoas dizerem assim: irmão fulano de tal, ele não sabia ler, ele não sabia falar, mas quando este homem pegava a tribuna, quando este homem pregava num culto ao ar livre, pessoas se rendiam, pessoas se convertiam. Por quê? Porque o Espírito Santo estava atuando na vida dele. Então a primeira evidência, você quer identificar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, a primeira evidência é: o mundo reconhece Jesus na vida dela. O mundo enxerga Jesus Cristo na vida dela. O mundo reconhece que houve uma mudança de vida, não foi uma melhora, foi uma mudança, foi uma transformação que deixe todo admirado, deixe o mundo admirado, deixe as pessoas que te cercam admirado. Então a primeira evidência que identificamos uma pessoa é cheia do Espírito Santo é uma transformação. E quem tem que enxergar? É apenas o pastor da igreja? É apenas os obreiros da igreja? Não. Esta visão tem que ser vista lá fora. Ela no meio do seu trabalho, é no meio da sua família, é no meio da sua vizinhança, é onde você for. Você, através do seu comportamento, você glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Então esta é a primeira evidência que uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Qual é a segunda evidência que nós conseguimos identificar que uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo? Toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai incomodar as trevas e os religiosos. Vou repetir. A segunda evidência que uma pessoa é cheia do Espírito Santo é: ela vai incomodar os religiosos e vai incomodar as trevas. Não é que ele vai provocar. Não é que ele vai lá falar assim: eu sou cheio do Espírito Santo, e vai começar a incomodar. Não. O seu comportamento vai incomodar as trevas. Olha o que diz a Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 10. Diz assim, Atos 4, 7. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em qual nome fizeste isso?
Versículo 8. Então Pedro, olha lá, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e anciões. Versículo 9. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e todo modo porque foi curado, tomai conhecimento vós, todos o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vos crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, que este está curado perante vós. Olha que coisa interessante. Agora esses homens cheios do Espírito Santo. O interessante é que a Bíblia gosta de enfatizar. Eles eram homens comuns, como eu e você, mas a diferença, homens cheios do Espírito Santo. Eles estavam incomodando. Por quê? Porque houve um alvoroço. Aquele milagre que foi operado através da vida deles chamou a atenção. Então ele começou a incomodar as autoridades, começou a incomodar os religiosos e incomodar as trevas. Eles foram levados perante o Sinédrio e foram interrogados. Como que vocês operou isso? Como que este homem que estava enfermo, ele era enfermo de nascença, ele levantou e saiu andando, e o povo aí fora está glorificando. Ele disse: ó autoridade, povo de Israel, não foi no meu nome, não foi poder meu, mas ele foi curado em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, que vocês renegaram, mas ele ressuscitou, ele está vivo, e é neste nome que ele foi curado. Mais uma vez eu vejo, toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele glorifica o nome do Senhor através da sua atitude, através do seu falar e através do seu agir. E aqui eu quero abrir um parêntese. O interessante é que hoje, todos nós temos uma péssima mania. Gostamos de trazer a glória, os feitos para nós. Hoje os cantores querem glória para ele. Hoje os pregadores querem glória para eles. Hoje os instrumentistas querem glória para ele. Hoje todo mundo aí na igreja, pelo bem ou pelo mal, fazendo bem ou mal, eles querem puxar a glória de Cristo para ele. Mas esses homens aqui não. Tudo que eles faziam, eles remetiam a Cristo, porque eles eram cheios do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo vai incomodar. Meu irmão, não é muito comum aquela pessoa que chega na igreja, aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele acaba incomodando os irmãos religiosos que existem dentro da igreja. A pessoa começa a pregar sobre o pecado. A pessoa começa a pregar sobre a renúncia. A pessoa começa a pregar sobre divisão. As pessoas começam a ficar se sentindo ofendidas. Então elas começam a incomodar. Quem é cheio do Espírito Santo, ele incomoda onde ele passa. Quem é cheio do Espírito Santo, ele incomoda as trevas. Aquele homem estava largado, todo dia ali pedindo esmola. Mas quando aqueles homens fizeram operar um milagre quando Jesus opera um milagre através da vida deles, eles começaram a incomodar. Então quem é cheio do Espírito Santo vai incomodar religiosos, vai incomodar pessoas com medo de perder o seu lugar, com medo de perder a sua posição. E nós estamos vivendo esses dias na igreja, quantas pessoas apegadas nos seus cargos, mas quando chegam homens e mulheres cheios do Espírito Santo, ele vai incomodar, o diabo vai se incomodar, as autoridades vão se incomodar, as pessoas irão se incomodar. Mas quem é cheio do Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo incomoda, mas é Deus que guarda a vida deles. E aqueles homens ali, eles estavam dizendo: não foi em nosso nome, foi o nome de Jesus. Então o nome de Jesus incomoda. O agir de Deus incomoda. O homem que é cheio do Espírito Santo, ele vai incomodar. Então esta é a segunda evidência que nós identificamos que uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Ele vai incomodar os religiosos, ele vai incomodar as trevas, ele vai incomodar as pessoas. Quem é cheio do Espírito Santo? Terceira evidência para que nós identificamos alguém que é cheio do Espírito Santo. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela sempre tem algo para oferecer às pessoas. Vou repetir: quem é cheio do Espírito Santo sempre terá algo a oferecer às pessoas. Como é isso? Atos capítulo de número 3, versículo de número 6 diz assim. Atos capítulo 3, versículo 6 diz assim: Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome
de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Olha que coisa interessante. Pedro e João, homens cheios do Espírito Santo, eles se deparam com um homem que era doente, enfermo de nascença. Aquele homem estava acostumado a ficar ali mendigando, pedindo esmola, pedindo favor. Pode até ser que dias ele chegava assim: hoje a esmola foi boa, hoje a esmola foi ruim. Então, como aquilo já era costume na vida dele, ele pensava que os apóstolos, eles pensaram que Pedro e João lhe dariam uma moeda. Mas eles, olhando para ele, disse: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levante e ande. Sabe o que eu aprendo? Eu tiro uma lição muito importante aqui, meu irmão. Você sabia que existem muitas pessoas no nosso caminho, como este homem enfermo? Pode ser que a enfermidade destas pessoas que estão no nosso caminho não é uma enfermidade que deixe ele paraplégico, mas existem muitas pessoas paralisadas na sua vida sentimental, existem muitas pessoas paralisadas na sua vida espiritual, existem muitas pessoas paralisadas na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida emocional. Então essas pessoas que cruzam o nosso caminho, que muitas vezes estão dentro das igrejas, pessoas que conversamos pelo WhatsApp, elas são como este paraplégico, este paralítico, este enfermo. Só que está faltando homens e mulheres como João e Pedro. Homens que não querem se dispor e ser cheias. Meu irmão e minha irmã, quem é cheio do Espírito Santo sempre tem algo de Deus a oferecer. Nós encontramos na caminhada cristã, na nossa caminhada, muitos homens e mulheres paralíticas. E nós podemos liberar. Pode até ser que nós não temos o dinheiro para oferecer. Pode até ser que nós não temos a cura para dar. Mas nós temos Jesus a oferecer. Nós temos uma boa palavra para oferecer. Nós podemos orar por essas pessoas, nós podemos interceder por essas pessoas. Sabe o que eu aprendo nesta noite? Quem é cheio do Espírito Santo, ele é cheio de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então quem está cheio do Espírito Santo, ela está cheia de Deus. E quem é cheio de Deus tem amor para dar. Quem é cheio de Deus tem um ouvido para emprestar. Quem é cheio de Deus tem oração para orar. Quem é cheio de Deus tem tempo para ouvir o ferido. Este homem parou. Muitas vezes ele estava acostumado às pessoas jogarem as suas ofertas, a sua esmola, mas ele parou e deu atenção. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho é maior. Eu fico imaginando, mas o que ele tem? Jesus, levanta e anda. Nesta noite, meu irmão e minha irmã, existem muitos enfermos que estão precisando de Jesus. Nesta noite, Jesus está procurando homens e mulheres que querem ser cheias do Espírito Santo, porque quem é cheio de Deus tem algo de Deus para oferecer. Meu irmão, vamos nos levantar neste último tempo, porque existem diversas pessoas aí, como este paralítico parado no caminho. Existem muitos crentes que estão mendigando, não um dinheiro, mas mendigando uma bênção. Quantos crentes que dizem assim: nossa, eu fui num culto, o culto foi tão maravilhoso, mas quando ela sai, ela volta a sentir a mesma ansiedade, a mesma opressão, o mesmo medo, a mesma dúvida. Quantas pessoas que agora, diante deste cenário, estão aí no YouTube procurando: eu quero ouvir uma mensagem sobre dor sentimental, eu quero ouvir uma mensagem sobre cura, eu quero ouvir uma mensagem sobre prosperidade. Então as pessoas estão mendigando coisas pequenininhas, enquanto o nosso Deus, enquanto o Cristo que nós servimos, que nós cremos, ele quer curar. Enquanto o mendigo ali, aquele homem que estava enfermo, queria algumas moedas, Cristo queria levantar. Nesta noite você está buscando uma palavra paliativa. Nesta noite você já negociou com o seu problema, mas eu trago uma notícia do céu para a sua vida. Jesus Cristo, ele quer te levantar. Jesus Cristo quer curar a sua alma. Jesus Cristo quer te limpar. Jesus Cristo quer curar o seu sentimento. Jesus Cristo quer tirar sua ansiedade, sua angústia, seu medo, sua incerteza, sua segurança. Então nesta noite que venhamos ser boca de Deus, levanta nesta noite, erga-te, meu irmão e minha irmã, receba a cura de Deus, receba o milagre de Deus nesta noite, levanta e anda nesta noite. Então a terceira evidência que o homem e a mulher é cheia do Espírito Santo, ele sempre vai ter algo a oferecer da parte de Deus para esta pessoa. Outra evidência que a pessoa é cheia do Espírito Santo, esta pessoa tem vida de oração.
Meu irmão, eu falo sem medo de errar e sem dúvida. Essa é a geração que tem orado pouco. Quando a pessoa ora pouco, ela não é cheia do Espírito Santo. Existem momentos que nós nos sentimos fracos na oração. Mas a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Sabe o que significa isso? Eles aprenderam que agora eles não eram cheios do Espírito Santo. Eles desenvolveram uma vida de oração. Sabe o que eu aprendo? Eu estou com esta garrafa aqui nas mãos. O limite de cheio nesta garrafa, ela vai até aqui. Esta garrafa, ela não está cheia. Falta algo para encher. Então significa que o homem e a mulher de Deus, eles têm um limite. Nós, seres humanos, temos um limite do que é cheio, do que é estar vazio. E quando eu olho para Deus, quando nós desenvolvemos uma vida de oração, o ser cheio do Espírito Santo não tem limite. Quanto mais eu buscar, quanto mais eu desenvolver uma vida de oração, quanto mais eu passar perto de Deus, Deus ele vai me encher. Então você quer ser cheio de Deus? Busca Deus. Mas qual é o limite? Não tem limite de ser cheio, porque a fonte é uma fonte inesgotável. É uma fonte que não tem fim, porque ele é infinito. Ele é eterno. Então, quanto mais eu buscar, mais eu vou ser cheio. Não tem limite. Eu e você estamos acostumados com limite. Mas ser cheio do Espírito Santo, ter uma vida de oração, ter uma vida com Deus, ter intimidade com Deus, não tem limite. Então, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu me santifico, quanto mais me consagro, mais cheio eu vou estar. Com qual objetivo? Glorificar a Deus. Por quê? Porque existem mendigos, existem pessoas feridas no nosso caminho que precisam de alguma palavra. Tem pessoas que precisam ouvir Jesus te ama. Tem pessoas que precisam de pessoas dispostas a entrar nos guetos. Pessoas que estejam dispostas de ir nas cadeias. Pessoas que estejam dispostas de invadir o território do diabo. E ouvir que Jesus cura. E ouvir que Jesus salva. Mas como eu vou conseguir isso? Tendo vida de oração. Quanto mais eu passo perto de Deus, quanto mais eu desço na oração, mais íntimo eu fico, mais comunhão eu tenho, mais cheio eu sou. Eu vou sendo cheio, eu vou recebendo sabedoria, eu vou recebendo poder, eu vou recebendo estratégia, eu vou recebendo visão do alto. Então isso é ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de Deus, ser cheio da graça de Deus, ser cheio do poder de Deus, ser cheio da autoridade de Deus. Nós precisamos desta vida de oração, porque Deus conta conosco. Deus quer que venhamos ser cheios para expandir o reino, para povoar o céu, meu irmão. Por isso que ele quer encher, porque ele quer povoar o céu, ele quer resgatar vidas que estão escravizadas pelo pecado, vidas que estão acorrentadas pelo diabo, mas precisamos desta vida de oração. Esses homens subiam ao templo para ser cheio. Quem conhece a Deus, quem um dia teve uma experiência com Deus, quem um dia teve um encontro com Deus, quem um dia foi agraciado pelo Espírito Santo, ele quer mais do Espírito Santo, porque ele enche o vazio, ele sacia a nossa sede, ele faz que nós voltamos a ele. Então quem é cheio do Espírito Santo quer cada vez mais o Espírito Santo. E na medida que vamos sendo cheios do Espírito Santo, nós vamos tendo asco deste mundo. Quanto mais cheio do Espírito Santo vamos sendo, mais nojo deste mundo, mais nojo do pecado, mais vontade do céu, mais sede do céu, mais sede pela palavra, mais vontade de andar no correto, porque nós estamos cheios, meu irmão. Quanto mais cheio, nós vamos identificando de longe a heresia. Quanto mais cheio, quanto mais vida de oração, nós vamos olhando para o céu, nós vamos vendo que este mundo está perdido, nós vamos nos tornando inimigo deste mundo e amigo de Deus, nós vamos se aproximando de Deus, mas isso só vem através da oração. Não existe outro meio de conhecer a Deus se não for através da sua palavra e através da oração. Quer ser cheio de Deus, quer transbordar de Deus, quer exalar o bom perfume de Cristo, desça em oração. Busque Cristo em oração, busque o Espírito Santo em oração. Não existe outro meio. Aleluia. Outra coisa, outra evidência que uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela não tem medo de anunciar Jesus Cristo. Vou repetir. Outra evidência que identifica uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não tem medo de anunciar Jesus. Atos capítulo 4,
Versículo 20 e versículo 21 diz assim: pois nós não podemos deixar de falar dessas coisas que vimos e ouvimos. Versículo 21. Depois de ameaçando-os, mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Olha que coisa interessante. Esses homens agora eram cheios do Espírito Santo. Eles estavam no Sinédrio, sendo interrogados por causa do milagre que havia acontecido na vida de um homem que era paralítico de nascença. E a proposta era o seguinte: para de anunciar Jesus. Para de falar que Jesus é este que cura. E começaram a ameaçar. Então eles aumentaram a ameaça para colocar medo. Mas sabe qual foi a resposta? Não tem como parar de anunciar o que nós vimos e o que nós ouvimos. O que vocês viram? Nós vimos um Cristo que ressuscitou. O que vocês ouviram? Que ele voltará. É a mesma coisa hoje. A proposta é essa: para de falar de Cristo, não tem como. Para de anunciar o Evangelho, não tem como. Por quê? Porque o Evangelho, quando ele entra no coração do homem, é como um vulcão prestes a entrar em erupção. Quando um vulcão vai entrar em erupção, ninguém consegue parar. Aquelas larvas começam a borbulhar. É isso. Quem é cheio do Espírito Santo, o fogo de Deus está dentro dele. Então não tem como parar de dizer que Jesus cura. Não tem como parar de dizer que Jesus salva. Não tem como parar de dizer que Jesus voltará para arrebatar a igreja. Não tem como parar de dizer para o pecador que Jesus Cristo perdoa pecado. Não tem como parar de dizer para aquela pessoa que está desacreditada, desanimada, dizer que existe uma saída. Não tem como parar de dizer que Deus entra no prostíbulo, que Deus entra no presídio, que Deus tem saída para a sua vida. Por quê? Porque um dia eu fui alcançado por este Evangelho. Não tem como parar de dizer que Cristo é a única solução. Não tem como, estavam querendo impedir, mas não, eles eram cheios do Espírito Santo. Eles agora eram um rolo compressor. Mesmo que eles quisessem, existia um poder que era maior que eles. Eles estavam tomados pelo poder do Espírito Santo. E eles queriam anunciar, eles queriam falar que foi Jesus que curou. E hoje não é diferente. É Jesus que cura, é Jesus que salva, é Jesus que leva o homem para o céu, é Jesus que retornará para levar a sua igreja, é Jesus que cura o perdido, é Jesus que transforma o casamento, é Jesus que salva o perdido, é Jesus que transforma a vida. Este Jesus ainda é o mesmo. Como nós vamos se ofuscar diante desta verdade? Não tem como voltar atrás. Nós somos cheios do Espírito Santo. Não tem como dizer que Jesus não salva. Não tem negócio com o diabo. Não tem negócio com o inferno. Nós pregamos o Jesus ressurreto. Nós cremos que o nosso Redentor vive. Então nós precisamos ecoar para este mundo, dizer que tem solução para o perdido. Embora as pessoas estão aí desanimadas, desacreditadas, sem força, sem fé, mas nós temos um Cristo. Por isso que eu volto a dizer nesta noite: venha ser cheia do Espírito Santo para anunciar que a solução para este mundo não é uma vacina, que a solução para este mundo não é um governo de direita, de esquerda, de centro. A solução para este mundo se chama Jesus Cristo. É Jesus que curou a nossa alma. É Jesus que um dia nos tirou do charco de lodo, e ele continua sendo o mesmo. E eu continuarei dizendo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Então quem é cheio do Espírito Santo não vai parar de anunciar que Jesus salva. Outra evidência que a pessoa é cheia do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo passará por perseguição. Quem é cheio do Espírito Santo será perseguido. Meu irmão, eu pensei que ser cheio do Espírito Santo era sapatear, era rodear, era ter profecias, era ter revelação. Não. Quem é cheio do Espírito Santo será perseguido. Quem é cheio do Espírito Santo passará por perseguição. Atos capítulo 5, versículo 17 diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita do saduceu, tomaram-se de inveja. Olha aí, quem é cheio do Espírito Santo, as pessoas têm inveja. Versículo 18 de Atos 5.
prenderam os apóstolos e recolheram na prisão. Eles foram soltos porque não acharam o que acusar, mas eles continuaram anunciando que Jesus salva. Continuaram pregando arrependa-vos. E isso começou a incomodar o sumo sacerdote. E eles tiveram inveja. Sabe o que eles fizeram? Prenderam. Então quem é cheio do Espírito Santo vai ser perseguido. Vai ser perseguido na sua família. Vai ser perseguido na igreja. Vai ser perseguido na sociedade. Por quê? Porque a verdade de Cristo incomoda. Cristo incomoda as trevas. Cristo incomoda os religiosos. Então quem é cheio do Espírito Santo será incomodado, será perseguido. Então, meu irmão, quem quer ser cheio do Espírito Santo tem que saber lidar com a perseguição. Perseguição e evangelho combina. Não existe evangelho sem perseguição. Não existe céu sem pedra. Então quem é cheio do Espírito Santo, quem quer andar no caminho de Cristo, quem quer fazer as coisas de Cristo é perseguido. O evangelho não é sapato largo. O evangelho não é rosas. Evangelho é solidão. Evangelho é choro. Evangelho é perseguição. Evangelho é calúnia. Evangelho é injúria. Evangelho é sofrer calado. Evangelho é dor, mas existe um final, existe uma linha de limite, que é o céu de glória. Quando nós entrarmos lá, a perseguição vai acabar, a dor vai acabar, o medo vai acabar, as lutas acabarão, porque nós seremos glorificados num corpo glorioso. Mas o verdadeiro homem cheio do Espírito Santo, ele é perseguido. Outra coisa, qual é a outra evidência que nós verificamos em quem é cheio do Espírito Santo? Quem é cheio do Espírito Santo não tem medo da morte. Vou repetir. Quem é cheio do Espírito Santo não tem medo da morte. Atos capítulo 7, versículo 54 ao versículo 57 diz assim. Versículo 54 do livro Atos 7, versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureceram no seu coração e relinchavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olha aí, Estevão, cheio do Espírito Santo, findou os olhos no céu e viu a glória e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, o diácono Estevão, estava fazendo a sua defesa perante o Sinédrio. Os homens estavam apedrejando, e ele querendo que ele negasse a fé, querendo que ele voltasse atrás. Mas não, ali naquele ato de apedrejamento, ele olha para o céu, meu irmão. É isso, quem é cheio do Espírito Santo sabe que o socorro vem do céu. Quem é cheio do Espírito Santo sabe que a sua morada é o céu. Quem é cheio do Espírito Santo tem comunhão com o céu. Então ele olha para o céu e vê o céu aberto. Ele não estava com medo da morte. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, nós estamos ouvindo falar de morte. O que nos noticiários hoje dos telejornais, internet, na roda de amizade é morte. Você só ouve hoje: morreram tantas pessoas, a perspectiva é que morra tantas pessoas. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, a morte para o crente ela é gloriosa. A morte é entregar o crente a Cristo. O homem que é cheio do Espírito Santo não tem medo da morte. Então, meu irmão, você quer conhecer um crente que de fato é cheio do Espírito Santo? Nós conhecemos assim, eu conheço uma irmã canelinha de fogo. Mas você quer conhecer um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo? Então você vai conhecer, você vai conseguir entender as evidências que identifica. Primeiro, o mundo vai enxergar nela Cristo. Segundo, quem é cheio do Espírito Santo vai incomodar os religiosos e vai incomodar as trevas. Terceiro, quem é cheio do Espírito Santo tem algo de Deus a oferecer. Então você procura um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, tem palavra de Deus para a sua vida. Quem é cheio do Espírito Santo tem vida de oração. Não existe pessoa que é cheia do Espírito Santo que não ora. Quem é cheio do Espírito Santo ora. Quem é cheio do Espírito Santo não tem medo de anunciar o Evangelho. Existem muitos crentes que na roda da sua família, de final de ano, no seu trabalho, tem medo de anunciar o Evangelho e fala que é cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo anuncia o Evangelho em qualquer lugar, não tem medo. Quem é cheio do Espírito Santo, ela sabe que sofrerá perseguição. Hoje os crentes são perseguidos, eles trocam de igreja. Hoje os crentes são perseguidos, eles ficam magoados. Mas o homem que é cheio do Espírito Santo, ele sabe
perseguição combina com o Evangelho. Ele sabe que o Evangelho de Cristo, ele sofrerá perseguição. Ele será uma pessoa solitária. Sétimo, quem é cheio do Espírito Santo, ele não tem medo da morte, meu irmão. Então, meu irmão, você quer conhecer um crente que é cheio do Espírito Santo? Meu irmão, eu estou decepcionado porque eu pensei que cheio do Espírito Santo era pular e sapatear. Você pode continuar pulando e sapateando, mas tem que ser acompanhado de mudança de vida. Tem que ser acompanhado de vida de oração. Tem que saber ser perseguido. Tem que saber que você precisa orar e que você precisa anunciar o Evangelho. Esta é a palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração nesta noite. Como identificar um crente que é cheio do Espírito Santo. Amém?